Perfeito. Então, hoje, 6 de agosto, são 19 horas e 5 minutos, Mato Grosso do Sul. Estão presentes na sala Tyler, Flávia de Godoy Silvestre, Alcides, Antônio, professor Irene, professor Frederico. E essa é a atividade de entrevista em relação à educação especial. Então, os alunos Antônio, Alcides e Tyler, fiquem à vontade para conversar com a professora Flávia sobre esse tema. Bom, acho que eu posso iniciar. Primeira pergunta básica que a gente quer saber é como se deu sua formação na matemática e como a Libras entrou na sua vida. Bom, eu sempre gostei muito de estudar desde o ensino médio, assim, desde sempre, né? E eu lembro até que quando eu terminei o ensino médio eu sofri muito, porque eu vim de escola pública, estudei sempre em escola pública, e quando acabei eu tive aquele impacto, nossa, para continuar, agora eu vou ter que pagar ou passar numa universidade pública, né? Mas eu não tive esse prazer que o Eduardo teve, né, de estar na universidade pública, consegui fazer uma faculdade privada, mesmo, uma instituição privada, e sempre gostei muito da área de exatas, da área de ciências, sempre foi, assim, meu foco, nunca pensei em outra coisa, né? E aí eu fiz ciências e química, na verdade. A matemática, ela entra até o 9º ano, ensino fundamental, né? E química tem muitas exatas, né? Então, a matemática faz parte da minha vida. E a Libras foi quando eu trabalhei numa escola de inclusão. Essa escola, ela recebia muitos alunos surdos, alunos cegos, alunos com deficiências diversas. E eu sempre gostei desses desafios, né? De saber como era a aprendizagem, como eles entendiam tudo, a forma de como passar para eles, a melhor forma. Eu pesquisava muito a melhor forma de como passar para esses alunos. E aí eu falei assim, eu preciso entender o que eles estão falando. Tinha intérprete na época, né? E você tá ali vendo eles conversar. O surdo com um intérprete, não saber o que está sendo falado é muito ruim, né? Com uma outra língua você não entende nada. Falei, gente, estão falando mal de mim, eu não sei, eu quero aprender isso. E aí eu fui estudar Libras, mas para passar, para aprender a lidar com os alunos, para entender como trabalhar com eles. A melhor forma de chegar até esse aluno, independente de ter a intérprete ou não na sala. A intérprete ajuda muito, né? Mas o professor também tem que saber como atingir esse aluno. Então, foi por isso que eu comecei a fazer Libras. E eu fiz, gostei, e me identifico cada dia mais. Estou fazendo já um outro curso, uma pós-graduação, uma outra pós, um Pro Libras agora, para cada vez mais aperfeiçoar e poder ajudar a comunidade surda em toda a sua aprendizagem. Não sei se eu respondido, se ficou faltando alguma coisa. Não, respondeu sim. Você é intérprete apenas da disciplina de matemática ou das outras disciplinas também durante o ano letivo? Então, quando a gente está em sala de aula, eu sou intérprete educacional, né? Eu nunca me direcionei a outro público, assim. Então, a gente trabalha todas as disciplinas, tá? E o trabalho do professor é muito, muito importante, porque eu tenho que passar na íntegra o que o professor está falando, eu não posso passar a minha visão. Então, a forma como o professor direciona a aula, pedagogicamente falando, a metodologia que ele usa, vai facilitar muito a aprendizagem do aluno surdo, independente de ter o intérprete, né? O intérprete vai facilitar, mas a metodologia do professor é um diferencial. A matemática é muito mais fácil para ensinar. Ela é bem prática, né? Ele é visual, e para o surdo isso é muito importante. Professora, Oi. durante a sua formação, o curso ofereceu alguma disciplina que observava a educação especial? Algo do tipo que abordava sobre a educação especial? Na minha formação, Sim. não. Enquanto educação especial, não. Não tive isso. Isso eu tive só na prática mesmo, trabalhando no dia a dia, na minha docência.
Mas do estágio não teve nada que falasse sobre educação especial, alguma coisa assim? Não. Não tive esse acesso, assim, à educação especial de forma alguma. Já que você falou sobre a sua relação com outro professor também, como que funciona essa relação na forma de planejar a aula com o professor, a relação com o professor regente da disciplina? Geralmente, não é o que acontece corriqueiramente, mas o correto é que o professor passe sempre antes o conteúdo para você pelo menos ter noção, porque a gente não vai ser um polididata, saber entender de tudo, né? Eu tinha mais facilidade com o que era da minha área. Então, ele tinha que me passar um material com certa antecedência, não é o que acontece sempre, infelizmente, então a gente tem que estar preparado para isso, mas o correto é que ele passe o material com determinada antecedência. E quando o professor fazia isso, a gente até preparava junto, às vezes, ele podia usar aquilo que fosse mais visual, ele procurava mais imagens para facilitar a explicação, né? Já que ele não tem um dos sentidos, né, que é a audição, eles focam muito no visual. Então, quando o professor preparava PowerPoint, usava muitas imagens, facilitava muito o trabalho com o aluno. Mas não é o que acontece sempre. Às vezes a gente é pego de surpresa ali. O professor só chega, dá aula, às vezes não passa para a gente com antecedência, não. É raro passar com antecedência para a gente o conteúdo. Mas você não participa de planejamento de professor? Não Sim, a gente acompanha. O planejamento, a gente participa, enquanto intérprete participa de todas as atividades da escola. Do conselho. Com cada professor daquela turma? Não, aí você fica determinada área, geralmente eles focavam na minha área, que era mais exatas, e eu ficava com os professores das exatas, de matemática, química, biologia, física. O relacionamento, assim, entre os professores e o intérprete é um bom relacionamento? Sim, a aceitação deles é boa, porque há necessidade, né? Eu acho que há uma acomodação, que foi o que eu não tive enquanto professora. A maioria tem uma acomodação, porque tem o intérprete, parece que o intérprete é responsável pela educação do aluno, e não é assim. Eu só sou um canal de comunicação entre, entende? Aí eu acho que falta isso. Os professores, eles buscam um pouco também, infelizmente. É minha opinião, mas eles buscam um pouco esse conhecimento em chegar no aluno, eles ficam sempre na dependência de ter um canal, um meio de comunicação, um outro meio de como chegar, e não ele diretamente ao aluno, entende? Tem que ser algo que te incomode, né? O professor tem que tomar essa iniciativa, não pode só esperar essa mediação, ele tem que chegar no aluno dele, é dele o aluno. Eu tenho a minha função também, né? Eu tenho a minha obrigação enquanto intérprete, óbvio, mas a relação entre o aluno e o professor é única. Então, você seria uma pessoa que leva a mensagem do professor para o aluno. Exato. Eu tenho que tomar todo cuidado com isso. Às vezes a gente acaba falhando, pecando, porque eu tenho que passar a forma como o professor passa. Se ele é autoritário, eu tenho que passar dessa forma. Se ele é mais brando, tem que ser dessa forma também. Então, tem que ser na íntegra como o professor é. Tem que sentir o que o professor, o jeito do professor, o que ele quer passar, o sentido, e eu tenho que respeitar isso. Na hora que ele está brigando com a turma, alguma coisa assim, e você também fala as mesmas coisas. Tem que falar. Senão eu não vou estar fazendo meu trabalho corretamente. Eu não posso dar a minha opinião, infelizmente.
Depois que passa, assim, se a gente estiver numa conversa, pode, mas caso contrário, ali no momento, não. Então, mas Professora, você já sentiu... Pode falar, Thay. essa escola, ela é classificada como uma escola comum? O aluno com uma deficiência, ele fica na sala com os outros alunos que, no caso, não têm essa deficiência? Isso, é uma escola regular. Entendi. Assim, você já percebeu se algum professor ficou, assim, sei lá, meio sem graça porque você está lá dentro da sala, porque não sei se no início o professor está chegando na escola, sei lá, é uma pessoa Eu, diferente, né? Não é uma aluna. às vezes eu acho que eles ficam com medo do julgamento, assim, de você olhar a metodologia, julgar a metodologia do professor, a didática, mas eu nunca me ative a isso. Aí eu procuro deixar o professor com o tempo bem mais tranquilo, né? Porque é difícil você ter alguém ali o tempo todo na sala de aula com você, sem ser o aluno só, né? Como, então, procurava deixar ele bem tranquilo e nunca falava nada em relação à sua metodologia. É ética, né? Eu posso. Não, não cabe a mim julgar. Eu tenho que tirar o melhor sempre de todas as situações, é o que eu procurava fazer. Assim, os alunos conseguem fazer leitura labial, assim, do professor ou não? Então, essa aluna que eu acompanhava, não. Ela era totalmente dependente da Libras, da língua de sinais. Ela não fazia leitura labial. Mas, enquanto professora, eu trabalhei com alunos surdos que faziam a leitura labial. Tinham muita facilidade de aprendizagem. E como que acontece a leitura labial para um aluno surdo? Ela é fácil? Ela é um curso? Ela é... Ela tem todo o trabalho com o fono, Deus de pequeno, né? E aí, quando você está conversando com ele, tem que direcionar para esse aluno, falar, não precisa ser pausadamente, mas falar corretamente, ter uma boa dicção para que ele possa entender. Mas ele faz um trabalho desde criança, quando ele faz a leitura labial, com o fono, a família. E essa aluna que eu acompanho, ela não passou, ela não teve esse processo todo através da família. Ela começou a ter mais inclusão a partir do momento que eu comecei a acompanhar ela no ensino fundamental 2, a partir do 6º ano. Que aí eu cobrei a integração dela, na verdade ela não se reconhecia nem como surda. Ela tinha vergonha de ser surda. E hoje ela é inclusa na comunidade. Mas é necessário um trabalho com psicólogo, alguma coisa assim nesse sentido, para se sentir surdo, assim, passar por esse processo? Ela teve auxílio de psicólogo, de fono. A gente tentou trabalhar com ela a leitura labial, mas é um processo muito lento, ela desistiu. Eu acompanho ela agora na faculdade, ela faz pedagogia, e agora tem dia que ela fala que ela quer voltar a fazer fono, e ela não tem a paciência, né? Ela acha que é muito rápido, e não é. É um processo muito lento, e ela acaba desistindo no meio do caminho, mas ela depende integralmente da Libras. E ela não é nem gestual, é Libras mesmo. Ela foca muito nas nossas mãos. E na sua expressão facial, né? Óbvio. Mas leitura labial ela não faz. Há, desde o início, nas escolas de São Paulo, assim, um programa que, se a criança descobriu lá, já descobriu com 2 anos, 1 ano, que ela é surda, digamos, né? Então já há um programa social que trabalhe com isso, com essa criança, com essa família que descobriu que a criança é surda, ou só quando ela entra na escola que ela vai começar a ter esse acompanhamento? Você sabe falar sobre isso? Então, a nível de estado, eu não sei, assim, com os 2 anos, a gente tem instituições filantrópicas, né, aqui, que dão esse apoio à família. Mas é que há famílias, por exemplo, dessa aluna que eu acompanho, é muito, muito humilde, e eles não buscam nem esse recurso. Ela passou a ter esse recurso através da escola. Agora, quando a família já tem, assim, né, um recurso maior, entende um pouquinho mais, pode dar uma base para o filho, ela busca esse recurso junto a essas instituições filantrópicas, junto à escola,
municipal, que faz esse trabalho aqui também, e no estado, a partir do momento que entra na fase escolar, né? Mas aqui eu sei mais das instituições filantrópicas mesmo. Então, a Libras, nesse caso, você falou que ela aprendeu Libras. Sim. Foi uma linguagem fácil para ela, no caso, assim, já que ela teve a dificuldade para leitura labial? Então, eu não acompanho ela desde a alfabetização. Acho que ela começou a aprender Libras mesmo, ela tinha uns 7, 8 anos de idade. A professora ouvinte, ela aprendeu Libras com um ouvinte, né? Não foi nem na comunidade surda. Isso também não é legal. Que a gente é muito sinalizante, na verdade, o ouvinte. Né? Até pegar Libras mesmo, a conversar como surdo, leva um bom tempo. E ela aprendeu como ouvinte, então ela sinaliza muito o português, palavra, sinal, palavra, sinal. E por isso que eu falo que quando eu peguei ela não se reconhecia como surda, quando eu comecei a trabalhar com ela. Ela tinha vergonha, ela não queria fazer sinal na frente, porque ela era a única surda da escola. E os demais todos ouvintes, ela não queria fazer sinais na frente de todo mundo. Aí nós ingressamos ela junto a essa instituição filantrópica que acompanha a comunidade surda aqui na região. E aí ela começou a conversar, se integrar na comunidade, aprender a falar mais assim, realmente como surda, viver como surda, se reconhecer como surda e dentro de uma comunidade ouvinte. Se puder sair. Ela tinha preconceito, ela tinha vergonha de ser surda. Hoje ela já não tem mais isso. Como é a relação da aluna com o professor da disciplina? Com os professores da disciplina? Vocês me ouvem? Sim. Não sei se você ouviu, Flávio. Vocês me ouvem? Eu ouvi, Antônio. A Flávia, você escutou a pergunta do Antônio? Também ouvi, Antônio. Flávia, você está me ouvindo? Professora Flávia? Será que ela mutou? Alguém me ouve? Eu estou te ouvindo, Antônio. Você me ouve? Sim. Acho que o som deu uma bugada, porque também fiz uma pergunta e ninguém ouviu. Eu não ouvi nada Não. Eu estava ouvindo, Antônio, a sua pergunta. Eu não ouvi. Estou te ouvindo. Pode falar de novo, Antônio. Agora sim. Professora Flávia, me ouve? Agora sim, pode falar. Agora acho que voltou para todo mundo. Como que é a relação entre o professor da disciplina, professor regente e a aluna? Tem alguma relação entre as duas? Tem. Como eu falei, assim, ela tem que reconhecer no professor a figura maior. Eu sou apenas um canal de comunicação entre eles, né? Então, assim, ela falava e eu ia interpretando, mas ela direciona o olhar para o surdo. Tanto é que quando eu estou interpretando, eu me direciono de frente para ela, sem atrapalhar a visão dela para a lousa, ou para o professor, ou para qualquer outro colega. Meu trabalho tem que ser o mais neutro possível, para que ela também se sinta à vontade, né? Não se sinta tão invadido assim a todo momento. Então você consegue observar a lousa, por exemplo? Não, eu fico de frente para a aluna. Eu sento de costas para a lousa, ela direciona a lousa. Eu não vejo a lousa. E ela tem que direcionar, ela tem que ver a lousa e o professor. Porque fica uma relação, ela sabe o que o professor, pela expressão facial, ela sabe o que ele está falando, se ele está bravo, se não está, se está explicando, se ele está contando uma piada, ela vai ter esse sentido através da expressão facial do professor. Então, eu me direciono que não atrapalhe a visão dela da lousa e nem a visão do professor. Como que os outros alunos reagem a essa situação?
a gente acaba assim, fica uma relação muito próxima, eu fico muito próxima aos alunos. Eles acabam até confundindo, tendo a gente como amigo na sala de aula. E eles aprendem muito mais fácil do que o professor, a língua de sinais. Eles estão ali toda hora querendo falar com ela, querendo contar algum segredo. Então, eles vão perguntando muito os sinais, eles vão aprendendo a datilologia para poder conversar com ela também sem que a gente saiba, né? Para eles terem os segredos deles. Então, é muito receptivo por parte do aluno, eles aprendem muito em todos os aspectos, não só os alunos da sala dela, né? Mas os alunos da escola, eles querem aprender, eles querem falar com ela, sem ter esse canal de comunicação que é o intérprete junto. Eles querem ter essa autonomia na conversa. É muito legal. Isso. Mais do que os professores. Mas de vez em quando você tem que fazer também a interpretação dos alunos para ela no começo, assim, Às sei lá, vezes, sim. até eles... No começo, sim, para que eles acabem se entendendo, aconteceu algo mal entendido, até eles terem o mínimo de domínio da língua, sim. Às vezes, até no intervalo, vem te buscar para você direcionar uma conversa. Já aconteceu uma situação dessa de mal entendido entre os alunos? No caso. Já. E a expressão facial para eles é muito importante. Então, às vezes, se ela olhar e achar que você está falando mal dela pela sua expressão facial, ela vai brigar. Compra briga feia. Ela vai tirar satisfação. E para ela entender que não é, dá o que fazer. Então, a expressão facial para eles é muito, muito importante. Na disciplina de matemática, tem alguma dificuldade específica da disciplina que você não encontra em outras disciplinas? Ou é igual você falou que é mais fácil na matemática? Ela ia muito, eu falo por ela, assim, que eu acompanhei muito, né? Foram 5 anos junto com ela. Na matemática, ela era uma das melhores alunas da sala, porque era muito visual, então ela conseguia somar, dividir com uma facilidade muito grande. As operações básicas ela dominava muito. Às vezes ela ensinava o ouvinte, na verdade. Ela tinha um cognitivo dela muito, muito bom, muito fácil. Então ela pegava matéria, assim, todas as matérias, se eram trabalhadas da forma correta com ela, era muito mais visual, ela pegava muito fácil, ela tinha muita facilidade. Às vezes ela ensinava os ouvintes, muitas vezes. Ela entendia muito, era fácil. E o trabalho do professor também, né? Eu acho que era muito importante, a maneira como eles explicavam. Eu acho que a matemática ela é bem prática, né? Não tem como ser só teórica. Tem que dar um exemplo toda hora, tem que mostrar toda hora. A hora que trabalhava ângulo, mostrava uma mesa, mostrava a sala. Então, isso tudo facilitava para ela. Tinha alguma disciplina que era mais complicado, que ela achava mais difícil, alguma coisa assim, especial? O português é uma língua para ela, assim, eles não conjugam verbo, as palavras são muito parecidas, né? O dó, então, assim, às vezes uma coisa é que nem porta, perto, muda muito pouco, ela se confundia, era muito difícil para ela. Então, português, geografia, e era mais difícil dos professores fazerem essa contextualização, né? Muito mais complexo, eu acredito. Então, ela tinha muita dificuldade. Então, as matérias que ela mais gostava era história, que o professor fazia muita contextualização, trabalhava muito com imagens, e de matemática com uma professora que dá aula para Eduarda, a professora Cássia. Tô falando o nome, não sei se pode, mas ela gostava muito de matemática também. Sim, da hora para mim também. Isso. E na hora das avaliações escritas ou orais, como que é o seu papel como intérprete?
Então, ela tinha muita dificuldade para ler, né? Então, eu tentava não, deixava ela fazer uma primeira leitura, interpretava as questões e a resposta vinha dela mesmo. Não, não interferia em nada, assim, não dá, né? Nem podia. Mas eu fazia só a mediação. Se ela tivesse dúvida, aí você chama o professor, se o professor puder explicar bem. E era dessa forma as provas. São assim até hoje. Só interpreto a pergunta, se for possível e necessário. Interpretei para ela esse ano no Enem. Esse ano não, né? O ano passado no Enem. Ou foi esse ano? Foi esse ano o Enem, foi esse ano. Interpretei para ela e ela pediu a prova em Libras. No Enem já tem a prova toda em Libras. Ela fez a prova em Libras. Aí a gente só faz a mediação do professor da sala com ela. E a prova toda dela foi em Libras já, mas antes não era assim, né? Você tinha que interpretar toda a prova. Acho que eu desliguei o microfone. Aí. Então, mas quando era você interpretar a prova para ela, como que era o seu papel em não falar respostas? Não sei, ela... Não, você só pode falar assim, só pergunta mesmo, sem dar nenhuma. O que acontece é que com o tempo ela acaba conhecendo a sua expressão facial e pode ser que ela fique em dúvida, às vezes pelo jeito de você falar, mas a resposta a gente não dá, não pode dar, né? Tem que ser imparcial, porque senão a gente não sabe até que ponto que ela está crescendo, atingindo mesmo a aprendizagem. Não, eu não falei que você desse, mas assim, ela não fica tentada a te perguntar Sim, ou tem alguma sim, coisa? sim. Aí o que eu falo, às vezes, pela expressão facial, ela já sabia até se estava certo, se estava errado, se ela estava indo por um caminho correto. Então, ela tentava buscar isso na expressão também. Então, É mas aí muito o fiscal difícil. da sala, não sei se tinha um fiscal, ficava cuidando dessa parte, assim, para verificar se Eu já havia. trabalhei em concursos que fica alguém junto para avaliar, assim. No Enem, geralmente a gente sempre trabalha com dois intérpretes, nunca a gente trabalha sozinho. Sempre tem um intérprete de apoio, porque é muito tempo para ficar lá, né? E então a gente sempre trabalha em conjunto. Também tem isso. Mas em concurso sempre fica um chefe também de sala junto. Como que é uma prova em Libras? Que nem a prova do Enem, ela vem um computador, um notebook específico para ela, só é aberto na hora, e vem um CD e eles vêm todas as questões das provas, a pergunta toda em Libras, exatamente na íntegra toda em Libras a prova. Eu acho que facilitou muito assim para ela, foi muito bom. Eu nunca tinha visto a prova mesmo em Libras, eu vi esse ano. E achei até que não fosse precisar do intérprete, mas o intérprete só para fazer a mediação. A prova é toda em Libras mesmo, a gente não precisa nem mediar. Ela pode voltar, se ela tiver dúvida, ela volta na questão até ela entender, porque devido à regionalização, eu acho que é feito pelo INES, né? Que é o Instituto Nacional, que é do Rio de Janeiro, e às vezes tem alguma diferença de sinal. Então ela voltava várias vezes. E o que seria essa mediação entre o aluno e a prova? Caso ele não entenda alguma palavra, você pode perguntar para o chefe de sala se você pode explicar aquilo desde que não comprometa a resposta, entendeu? Se isso te leva à resposta, você não pode nem tirar a dúvida. Agora, se não levar a resposta, você pode tirar a dúvida do surdo nesse momento, mas não pode comprometer a resposta. Você acha que pode considerar que uma aluna dessa houve a inclusão dessa aluna dentro do sistema regular assim da escola?
Não. Falta muito para que a inclusão de fato aconteça. Eu acho que só ter um intérprete ali não é a inclusão em si. A inclusão é quando todos da escola, desde funcionários, os alunos, o quadro de professores, desde que todos saibam pelo menos o mínimo da língua dela, né? Ela está ali, ela viveu 7 anos, 8 anos ali, e o mínimo que poderiam ter feito era pelo menos o básico. E alguns não sabiam nem o básico, entendeu? Então, eu não vejo a inclusão só pela presença do intérprete ali. O intérprete é o mínimo, né, para a comunicação dela, mas ela precisa da autonomia em todos os aspectos, em todas as esferas dentro da escola, e isso não acontece em nenhuma escola, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu não vejo isso. Então, acho que a gente está muito longe da inclusão. Quando você fala o mínimo, o que seria o mínimo? Assim, Pelo menos a datilologia, o alfabeto, os sinais básicos, beber água, com licença, ao banheiro, o sinal, porque, por exemplo, né, a gente é chamado pelo primeiro nome, ou Irene, ou Du, e o deles, eles usam sinais, né, e às vezes eles não sabem nem os sinais da menina. Toca para chamar, às vezes você fazendo o sinal, ela vai saber que está falando com ela. Então, a maioria não tinha o básico dos funcionários, a nível da esfera da escola. Os alunos não, os alunos tinham mais esse jeito com ela, essa maneira de chegar nela, procuravam essa interação. E a nível de escola, a gente não vê isso. mas há por parte da Secretaria de Educação, de oferecer algum curso para esses funcionários, alguma coisa assim, já que tem uma aluna que precisa se comunicar com eles? Então, eu estou como intérprete aqui no estado de São Paulo desde 2015, tá com 5 anos. E desde que eu entrei, acho que eu não tive nenhuma formação no estado. Tem uma área, né, que é os PCNPs, que são os professores coordenadores de núcleo. Ela, da educação especial, é muito solícita quando precisa, mas ela não é dessa área específica, entende? E os outros intérpretes, a gente nunca tinha uma reunião assim para poder trocar experiências, para poder trocar apoio, para um curso direcionado à escola também. No começo teve, mas era no ATPC, nas reuniões pedagógicas dos professores, mas era aquela coisa assim imposta, entendeu? Pela direção, e durou acho que 3 meses, depois ele não foi mais, e aí ninguém mais buscou essa formação. Então ficou ali naquele básico, e aqueles que não tinham contato com ela, se você não treina, você acaba esquecendo, né? Como treinar o português, o inglês, o espanhol, é uma língua. Se não treinar, vai esquecer. Se não tiver contato com a pessoa todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta que você comentou, né? Porque o nome vai ser um sinal também, né? Então, eu tive um aluno surdo e teve a intérprete, e ele me deu o meu nome. Achei isso que foi muito fantástico. Então, ele tinha um sinal para se referir a mim, e eu passei a usar esse meu nome quando eu me referia a ele. Especificamente na área da matemática. Então, porque as palavras, não só... Porque o gesto, ele não faz referência a uma palavra, às vezes faz referência a uma ação. Sim. Né? Então, como fica, por exemplo, agora você deverá me identificar qual é por exemplo, a análise do crescimento e decrescimento dessa função no intervalo, no domínio de tal a tal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque a gente tem a linguagem matemática, e como que se dá aí essa transposição para Libras, no caso, principalmente quando a gente tem o regionalismo, né? Porque daí eu tenho regionalismo para algumas coisas. Para a matemática isso também ocorre? Não, tem sinais que são próprios, assim, independente da região, e aquilo que não tem sinal, como quando você fala em domínio, função, quando a gente fala nesses intervalos, assim, muito específico, aí você tem que usar a imagem que o professor está mostrando ali, e às vezes você combina com o surdo um sinal para ele entender depois. Quando isso acontece, termos específicos das disciplinas, né, que não tem um sinal ainda da comunidade surda, aí é muito particular, o intérprete combina com o surdo um sinal, toda vez que ele se direcionar a esse termo específico.
a gente pode fazer isso. Então, é quase sempre um processo de explicação do que eu estou querendo dizer. Sim, sim. Se não tem o sinal, é uma explicação. Aí o professor, ele apoia muito nesse momento, porque eu tenho que tentar passar para ela aquilo que ele está falando na íntegra, né? Então, eu chamo o professor ali próximo a ela, e aí ele vai utilizando também um meio de explicar, ou um esboço mesmo, e eu interpretando, e tinha que ter essa união, porque são termos muito específicos mesmo, dentro da química, da física, da matemática. E como que fica isso em relação à turma? Eu digo assim, porque o professor, nesse momento, ele vai se direcionar um pouco mais não, completamente para essa aluna e para o intérprete, para esse trabalho. Já houve algum, talvez um movimento de desentendimento, que talvez esse professor esteja dando mais atenção à aluna e não? Não, porque quando o professor busca uma metodologia para atingir um aluno que tem uma dificuldade, ele acaba atingindo outros. Então, facilitava a aprendizagem para os outros também. Era muito legal isso. Para atingir ela, ele atingiu o maior público da sala também. Que há outros alunos com diversas defasagens, né? Não só a surdez, mas outras defasagens de aprendizagem, né? E ela, na verdade, ela não tinha essa defasagem de aprendizagem. A limitação é que interferia. Na verdade, era a língua, né? Isso. Entre aspas, o problema é a língua. Então, eu teria que falar a língua dela para ter essa comunicação. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que, se o professor também, ele tiver o conhecimento em Libras, né? Ainda há necessidade do intérprete? Ou esse professor, ele já seria suficiente no atendimento a essa aluna? Acho que não, porque às vezes é muita coisa para o professor também. Interpretar ao mesmo tempo e explicar é muita coisa. Então, ele precisa do intérprete. Mas acho de suma importância ele ter o conhecimento da língua, para que tenha autonomia de chegar e da forma dele também explicar, do jeito, isso é muito importante. Quando você fala quando o professor ele tem quando o professor tem metodologias diferentes, além de atingir especificamente o aluno surdo ou a aluna surda, ele também acaba atingindo os demais. Sim. Na questão da matemática, você se refere a metodologias, por exemplo, com o uso de muito material gráfico, muita representação em lousa, desenhos, ou seja, algo que vai para além de enunciados, palavras, equações e números, seria isso? Sim, isso mesmo. Quando utilizavam metodologias, sabe, esquemas, desenhos, representações, era muito mais fácil para todos da sala, não atingia só aquele aluno, atingia até a maioria deles. Grande parte. Uma dúvida que eu tenho é que, por exemplo, se você tivesse que faltar ou tivesse compromisso no horário da aula, como que aconteceria essa relação de aprendizagem? Já aconteceu de eu não estar presente e ela sim, já aconteceu. Com certeza eu fico prejudicado, porque ela dependia do que os alunos passavam para ela, porque o professor não conseguia comunicação com ela, então ela dependia muito dos alunos, ou ficava só na cópia, né? Só copiando sem saber o que está se passando na verdade. E ficava prejudicada, infelizmente. Não tem, quando você falta enquanto intérprete, não tem um substituto para colocar no seu lugar. Deveria ter, né? Para ela não ficar no prejuízo, mas não tem. Tem uma diferença entre surdo e deficiente auditivo? Sim. Que diferença, assim, para a gente poder entender que diferença seria essa, e entre essas duas pessoas, o surdo e o deficiente auditivo, em que momento que o intérprete ele age com o deficiente auditivo, na verdade? Porque com o surdo ele vai, ok. Com o deficiente auditivo... Tudo depende do quão esse surdo ou deficiente auditivo tem de conhecimento da Libras. Às vezes, ele não nem usa a Libras, ele é só oralizado. Então, você nem precisa ter o conhecimento, tem os sinais, mas não faz uso, ele não quer. Então, depende muito
da vivência desse surdo com a língua de sinais, tá? Depende muito. Tem uns que aceitam, outros não. É muito relativo. Mas a maioria, assim, que eu trabalhei e que eu vi enquanto professora também, porque eu não fui só intérprete, eu fui professora de salas onde tinha esses alunos surdos, a maioria utilizava a língua de sinais mesmo, a Libras. Eles foram alfabetizados, eles utilizavam Libras nessa instituição filantrópica que eu falei que tem aqui na região. E essa instituição, ela não oferece cursos, assim, se a escola tivesse interesse para fazer algum curso, alguma coisa, para os funcionários? Oferece, acho que foi a escola que não buscou, na verdade. Eles dão até curso, assim, como é uma instituição filantrópica, eles também precisam da ajuda da prefeitura, né? Mas acho que a escola não buscou isso, foi muito pouco. E você trabalhava em escolas estaduais ou municipais? É estadual. Tem alguma história assim, que marcou a sua vida enquanto intérprete, assim, que poderia contar, que a gente não vai esquecer, que foi muito, não sei, de alguma forma mexeu com você ou com o pessoal que estava junto? Ah, isso. Eu acho que bom, a vivência enquanto professora, assim, acho que olhar para aquele aluno surdo e querer entender ele, não depender só da intérprete, para mim me marcou muito. Eu queria saber o que elas estavam falando, o que elas estavam sentindo. E em relação a essa aluna que eu acompanho já há 6 anos, está indo para 6 anos agora, eu gosto quando ela fala que eu consegui incentivar ela a buscar o conhecimento, a mostrar que ela é capaz, que ela consegue aprender, porque ela não acreditava nela, ela achava que ela nunca ia aprender, que ela era burra, que ela não tinha capacidade para tal, e ela fez um curso técnico na ETEC, ela terminou o ensino médio, ela vai ser a primeira da família a estar fazendo uma graduação em pedagogia, com toda a dificuldade que ela tem, ela vai ser a primeira da família. Então, ela, assim, na hora que ela fala isso para mim, que eu fui, sabe, assim, uma referência em ela buscar essa aprendizagem, em ela não desistir, que a gente sabe que a educação é o único caminho, pelo menos ao meu ver, ainda acredito nisso, é o único caminho em que vai mudar a vida da população menos favorecida, é onde a gente pode buscar a nossa dignidade, buscar o nosso salário, nossa aprendizagem, a nossa criticidade, o ser cidadão de verdade, só através da educação mesmo. E ver quando ela fala isso para mim, que graças à minha influência, ela está continuando, eu fico muito feliz. Mas ela foi uma menina que deu muito trabalho. Ela, acho que o Eduardo conhece, pelo menos parte da família. Ela no começo, ela andava pelas mesas, assim. Quando eu peguei ela no começo, eu quis desistir. Porque os surdos que eu trabalhava enquanto professora eram calmos, tranquilos, sabe? E essa menina, ela corria atrás de todo mundo, ela batia nos meninos, ela andava nas mesas no intervalo, e era muito difícil. Eu falava, gente, eu vou desistir. Ela foi um castigo no começo. Eu falei, não acredito. Eu gostava tanto da Libras e de repente você pega já isso logo de cara, assim, começando sem ter tanta prática, né? Eu ainda tô assim, eu tô engatinhando na Libras, na verdade, né? Tem muito ainda o que aprender e de repente pegar Ai, eu nem sei a palavra correta para dizer. Mas ela me deu muito trabalho, deu vontade de desistir. A família, assim, o pai dela, ela muito agressiva, extremamente agressiva com a família, não tinha limites, e ver o quanto ela foi crescendo ao longo desses 6 anos é gratificante. Você falou um pouco sobre a família, eu conheço até, conhece, né, porque a gente estudou junto. Como que é a relação da família com você, com o aluno, no processo mesmo da educação? Se eles incentivavam ou não? Não, então, a família é extremamente simples, né?
E o pai, por sempre ter muita dó, achar que não, ele nunca impôs nada, limite nenhum para ela. Então, esse limite teve que vir ali da escola, da gente, interferir até no início da vida sexual, como se dá. Então, foi além do trabalho da escola, sabe? Quase que trouxe para casa para ajudar. Foi muito além da escola. Mas hoje, assim, a gente tem uma grande cumplicidade em relação à família dela, o pai dela sempre liga, mãe, você acaba tendo contato, a mãe dela é surda, né? A família dela é uma família de surdos, na verdade. O pai é ouvinte, a irmã é deficiente auditiva, e ela é surda total, né? Surda severa, tem a surdez severa, na verdade. Mas hoje a gente tem uma relação de cumplicidade, acaba virando amigo, né? Vai muito além. E a mãe dela sabe Libras? Não, é gestual a mãe dela. Ela fez um trabalho quando a mãe dela quando ela estudava no município, a intérprete fez um trabalho com a família para ensinar Libras, a intérprete. E então ela sabe um pouco, não tanto quanto a filha. Aliás, a família dela não sabe Libras, dessa aluna surda. Eles não dominam. Então ela reclama muito disso também. Às vezes a própria família, a irmã dela, que a gente foi trazendo mais para perto e conseguiu ensinar muita coisa. A irmã dela sabe, é a que domina um pouco mais na casa, Libras. Mas o pai não entende nada, é tudo gestual, a mãe também, só que eles fazem mais leitura labial que ela, a mãe dela. É acostumada com a leitura labial. Mas a irmã, ela fala normal? Ela é só deficiente auditiva, ela tem 50% de audição. É genético, acho que da família dessa aluna incluindo a mãe, são 5 pessoas surdas. E nenhum deles conseguiu ser alfabetizado, nenhum deles ela foi a primeira da família que teve a oportunidade de ingressar, de dar continuidade aos estudos. Então, quando eu falo que ela me agradece, eu acho que eu tive uma grande porcentagem, sim, de ajuda em relação a indicação de caminho, a ajudar a chegar onde precisa, mostrar o quão importante é a educação. O primo dela, que é um pouco mais velho que ela, chegou a ser matriculado na PAI, simplesmente porque era surdo. E aí depois ele foi para uma escola regular? Não, na verdade, ele desistiu. Ele não teve o apoio que ela teve. Nem da família, como eu falei, é muito simples, acho que não dá para culpar a família, eles são extremamente simples, não falo financeiramente, falo a nível de cultura mesmo, e a nível de escola, acho que não teve ninguém que teve esse olhar para ele, o cognitivo dele é muito bom, eles são, assim, não tem nada prejudicado no cognitivo desses surdos, mas ninguém teve esse olhar para ele, vem, vamos fazer alguma coisa por ele. Ele não teve isso. E eles trabalham? Você acha? Ela trabalha? Ela está fazendo um estágio agora. Ela começou a fazer pedagogia numa instituição privada aqui, e ela está fazendo estágio junto à prefeitura, um estágio remunerado. E eu falei assim para ela, agora você tem que ensinar Libras para eles, da sua forma, você vai, o que você não souber, você escreve no papel, porque eu não posso acompanhar ele em tudo, né? E falei, ofereci na prefeitura, se eles quiserem, a gente dá um curso de Libras, né? Capacita o pessoal de onde ela está trabalhando, mas eu falei, agora vai dar sua autonomia, você tem que buscar a sua inserção no mercado de trabalho, você tem que mostrar que você pode. Você tem capacidade para estar lá. E ela tá indo. Tá ensinando Libras, eu falei, mostra aquilo que você não consegue, mostra o objeto e ensina o sinal. E assim vocês vão aprendendo no dia a dia. Você com eles e eles com você. Mas você sabe o que ela faz? Ela estava ficando na sala de aula, até onde eu soube, junto com os alunos, assim, para cuidar. E aí, como eu falo, a criança é muito mais receptiva, o aluno é muito mais receptivo, né? Aí eles chegam, as crianças chegam nela e eles acabam se comunicando. Ela vai ensinando para eles
mostra a letrinha, ensina o sinal. Criança de 5, 6 anos, eles vão aprendendo assim. As cores, ela vai ensinando. Ela fica junto com a professora na sala. Então, mas você falou que na escola ela não estava inclusa, né? Não considerou que isso era uma inclusão. Você acha que o mercado de trabalho, depois que ela terminar a faculdade, ela vai ter oportunidade? Não sei, eu não acredito muito, não. Eu acho que ela tem capacidade, é o que eu falo para ela, ela tem que buscar, né? E tem as vagas para deficiente físico, então eu prezo muito por isso. Eu falo, entra junto ao Ministério Público e busca essa vaga, porque ela é sua. Você tem capacidade, tem que aprender a lutar. Então, você diz que você acompanha ela nas aulas da faculdade. Sim. Por enquanto eu tô lá também. Mas quem que buscou, assim, você está lá dentro? Ela que pediu, a faculdade forneceu? Como que funciona esse processo? Essa instituição que ela tá, ela já faz um trabalho com vários surdos e ela dispõe do intérprete. E aí eles perguntam para o surdo se tem algum, porque já tem uma empatia, facilidade no trabalho. Então, houve uma indicação dela para mim. Mas há faculdades aqui, privadas, que teve um aluno surdo que desistiu do curso, queria muito cursar, mas a faculdade não disponibilizou intérprete para esse aluno. E ele procurou outra instituição que disponibilizava. Essa que ela tá já faz um trabalho, já. Eu já vi vários surdos, é a primeira vez que eu estou interpretando lá para ela, a nível universitário, né? Mas eu sei de outros surdos que já estudaram lá, mas há faculdades aqui que não pagam. O surdo procura outro curso, mas não paga, infelizmente. Então, mas eu acho que eles são obrigados a disponibilizar, quando o aluno é surdo, um intérprete, não são obrigados? Acho que a nível privado, não. Vai muito da instituição mesmo. Ou a não ser que entre junto ao Ministério Público, aí tem outros caminhos, né? Mas se a família não entrar, não fizer esse pedido, essa faculdade se negou a pagar o intérprete para o aluno. Existe um programa de publicidade enquanto há uma escola que oferece um intérprete? Não. Há um número grande de surdos nessa região aí que você mora? Sim, tem até, a gente tem, assim, tem 25 escolas, das 25 escolas, nós temos 5 alunos inclusos na rede regular, na verdade. E alguns já foram para a universidade, mas a região aqui tem uma comunidade surda bem forte, bem fortalecida. Votuporanga é muito maior do que aqui, assim, a comunidade surda é muito mais fortalecida lá. Eles conseguiram lá uma central de intérprete para auxiliar a comunidade surda em consultas, e indas ao banco, em atendimentos mesmo, em outras esferas. A pessoa surda, ela é beneficiada também por auxílio federal do INSS, alguma coisa assim? Sim. É aposentado, no caso? Recebe uma pensão? Benefício de prestação continuada. O BPC, né, que eles falam. Esse da família dela recebe, essa aluna minha recebe e o primo dela recebe também. E a mãe dela não recebe? A mãe dela não recebe. Ela conseguiu e a mãe não. E a família às vezes acaba assim, ó, não quer que ela trabalhe para ela não perder esse benefício, entendeu? Então foi uma luta grande também com a família, com o pai, porque ele só deixou ela fazer estágio porque ela não perde benefício. E o mais importante seria incluir ela no mercado de trabalho, não ficar dependendo sempre desse benefício, né? Então, aos poucos, ele está se conscientizando disso, aos poucos. Mas ele não queria nem que ela fosse para o mercado de trabalho, estágio, de medo dela perder o benefício.
Sim, né? Não sei o que você acha, mas às vezes é compreensível por causa dessa insegurança futura, né? Assim, Sim, sim. e talvez se ela consegue um trabalho e eles percebam que há a inclusão, que a empresa valoriza, né? Talvez eles comecem a pensar de outra forma. Agora, como ela começou a estagiar, eu falei, não vai prejudicar, porque eu acho que acho não, a única fonte segura é a dela na casa. Então, agora ele viu que ela está estagiando, que ela está conseguindo, que ela está sendo inclusa, ele ficou muito, mas muito feliz, muito orgulhoso. Ele contou para a família toda que a filha estava trabalhando. Ligou para as pessoas para falar, ó, ela conseguiu, ela está trabalhando. Porque acho que era uma coisa que nem ele não acreditava que daria certo. Então, acho que com o tempo ele vai ver que ela tem capacidade e que se ela for buscando o caminho, ela vai conseguir se impor no mercado de trabalho com toda a capacidade que ela tem. A gente vê que trabalho de aceitação não é só da aluna, né? Na família toda, né, que precisa. Sim. É da família toda. Então, mas você acho que já citou que a família, o pai tinha pena dela, alguma coisa, dó, não sei, assim, que ela era aquela aluna livre porque ninguém colocava um limite porque ela é surda, porque ela tem uma deficiência, né? Mas Isso. você não acha que a sociedade, a escola, sei lá, também não tem um olhar de pena quando vê a aluna? Sim, tem. Eles nem a repreendiam porque achavam que ela não entendia. Não, ela estava num grupinho, às vezes eles estavam fazendo determinado, desfocando da aula, né? E os outros todos levavam bronca, os ouvintes, e ela não. Aquilo eu ficava assim, querendo morrer por dentro. Eu queria matar ela já, e não podia fazer muita coisa, porque eles culpavam o ouvinte e ela não. Mas eu falei, ela é tão culpada quanto. Então, muitas vezes eu briguei na escola, sabe? Falei, não, tem que punir ela também, ela merece a punição tanto quanto. Ela é surda, ela não é burra, ela não tem uma deficiência mental. Muito pelo contrário, ela consegue articular a situação muito bem. Então, parece que olha sempre com dó, com pena, né? Não vejo a capacidade que tem, além daquela. Então, mas eu acho que é muito comum, né? Assim, sei lá, às vezes nós confundirmos aceitação por pena ou fazer algo por ela por pena. Ah, tem 5 pessoas na família que é surdo, nossa, né? Assim, acho que seres humanos, às vezes, sem conhecer, né? Só olhando de longe, sei lá. Não sei se você já falou, mas qual que é a idade dela hoje? Hoje ela tá com 21, não sei, agora não sei se é 21 ou 22 anos. Então ela passou esse processo de adolescência e entra na idade já adulta. Você falou de sexualidade, e como que foi esse processo, namoro, teve essa fase aí, tudo na escola? Sim, muito. Tinha que intervir nisso também. Tinha que chegar no pai dela e falar, seu José, ela é surda, mas ela consegue namorar, ela vai beijar. E ela já está na idade de poder fazer um filhinho. Eu tive que falar assim desse jeito para ele. Falei, vai atrás porque ela é bonita, ela não é burra, ela chama atenção e a sexualidade está flor da pele. Quando ela tinha 13, 14 anos, foi quando eu comecei com ela, então eu peguei o período dela muito, muito difícil, assim, sem limite, e, né, com a sexualidade à flor da pele. Então você teve que ir direcionando tudo isso também. Vai além do trabalho, sabe, da escola. E pela proximidade dela aqui perto, ela mora muito perto da minha casa, a gente criou uma proximidade muito grande, mas isso depois, com o tempo, me fez muito mal. Isso não foi legal, não. Assim, você vai se dedicando muito, além daquilo que é necessário. Valeu a pena, mas eu não sei se eu faria isso de novo, não. Você disse que ela tem entre 21 e 22 anos. Isso. Então, quando ela entrou na escola, ela já era mais velha que os demais colegas de sala dela. Não, ela não era mais velha, ela Porque reprovou, quando eu né? cursava, eu estava no ensino médio e ela estava no fundamental ainda. E eu tenho a mesma idade que ela. Então, ela reprovou, eu não lembro, assim, não sei te falar o certo como que foi quando estava no município, porque ela começou, acho que, ser alfabetizada ou ter contato com a Libras, ela já tinha 8, 9 aninhos.
Assim, por exemplo, eu não me sinto preparada para ensinar Libras para um surdo. Eu não estou preparada para isso, de forma alguma. Porque você aprender Libras na comunidade surda e aprender com ouvinte é muito diferente. Então, a Libras dela era muito assim, sinal, palavra, muito... a palavra e o português, o sinal e o português, não era Libras em si, sabe? Era muito diferente. Então, ela foi pegando isso com o tempo só. Depois que ela começou a frequentar a comunidade surda mesmo, que ela modificou todo o jeito dela. A identidade mesmo, sabe? Sim, de se reconhecer, de ver, a maneira como ela fala hoje, as lives, né, que ela entra agora e conversa através das videochamadas com a comunidade surda, é muito interessante. Estou aprendendo muito mais com ela agora. E em relação, não sei se você tem contato com outros professores que atendem outros tipos de deficiência, assim, se dentro das turmas que você passou, se existia outros deficientes ou outras pessoas que ajudavam outros tipos de deficiência, você tem alguma coisa para falar em relação a isso? Eu trabalhei com alunos cegos, só que eu conheço muito pouco do Braille, sabe? Mas, assim, que cognitivo, que aluno maravilhoso. E estava incluso em tudo, sabe? Assim, disposto a aprender, disposto a viver, de tudo um pouquinho dentro da escola. Não tinha, apesar da cegueira, ele não tinha medo, ele tinha autonomia para andar na escola, para participar dos passeios, e foi um jovem muito atuante enquanto aluno. Então, acho que a gente está acostumado muito a olhar para a deficiência como uma barreira muito grande, e eles têm um potencial imenso, sabe? Assim, a maioria não, é uma deficiência fisiológica, mas que não interfere no cognitivo do aluno. E a gente acha que interfere, acho que a gente tem muito essa visão, né? Olhar, nossa, tadinho, mas ele não enxerga, nossa, mas ele não ouve, né? Nossa, e não é assim. É uma limitação, fisiológica, mas que não interfere no cognitivo daquele aluno. Acho que a gente tem alunos com outras, não sei se a gente pode falar de deficiência, assim, cognitiva, muito pior do que a fisiológica, como a cegueira, a auditiva. Então, e você conviveu com esse aluno cego por muito tempo? Foram 6 meses. E qual que era a idade dele? Ele tinha 14 anos. E ele ficava dentro de uma sala regular? Dentro da sala regular. E tudo que passava para ele tinha que transformar na linguagem braille? Sim. E a gente ia falando e ele ia fazendo, né? Na máquina e escrevendo tudo que a gente falava. E ele era muito crítico. Perguntava quando não entendia, conseguia ser crítico e inferia muito bem. E ele já nasceu com a deficiência ou ele adquiriu depois? Não, já nasceu. Então, assim, entre os dois trabalhos, é claro que não dá nem para comparar o tempo, nem nada. O trabalho com o cego era mais fácil do que da Libras ou não? Com o auditivo? Eu acho que não. Apesar de ser muito pouco tempo que eu fiquei, aprendi quase nada, assim, sabe? Eu não consegui me inteirar como eu me inteirei da Libras, né? Então, parece que fica um buraco, um vácuo aí. Por isso que eu falo que o professor ele tem que buscar, né? Essa preparação, independente se tem um meio de comunicação ali ou não, é função do professor buscar essa formação. E a gente joga isso muito para o outro, né? É porque o prefeito não dá, é porque o município não dá, é porque o estado não dá. Mas eu acho que essa função é nossa mesmo. Acho não. Tenho certeza. Tem a parte, sim, que é do município, que é do estado, né? Tem a parte que depende, mas tem a parte que
A formação é do professor. Mas o que você diria hoje para os estagiários aí que estão no 4º ano, estão saindo do curso de graduação, em relação a esse campo de trabalho? Né? Porque a universidade, por mais que ela tenha disciplinas que trabalhem com educação especial, acho que essa turma já teve ou está tendo, não sei, tem uma disciplina que trabalha Libras, eles têm aula com um professor que é surdo, e, e o que você poderia dizer para ele em relação a eles se aperfeiçoarem ou buscarem cursos nessa área, que ainda é um campo aberto da profissão, assim, algo que eles pudessem, de repente, investir na carreira deles. A universidade, acho que não conseguiu fazer muita coisa, né? Porque eu acho que essas duas disciplinas são no 4º ano. E não sei até que ponto elas conseguem tocar neles de alguma forma, né? Então, você poderia falar algo que em relação a isso, profissional deles? E eu acho que é nunca deixar de buscar a formação, independente da situação que vocês estiverem. Quando eu fiz Libras, eu não foquei assim no trabalho em si, eu fui buscar a formação, eu queria entender, eu queria saber como lidar com aquele aluno, e isso para mim foi muito importante, né? Enquanto professora, regente da sala, depois enquanto intérprete, foi uma oportunidade que surgiu, depois profissional, isso alavancou a minha vida, a minha carreira também, eu trabalhar enquanto intérprete, não só como professora regente, mas acho que acoplar as duas e buscar sempre passar essa barreira, buscar essa formação em todas as dificuldades, as deficiências, o que você tiver, busca sempre a formação é só sua, você vai aprender e você vai fazer a diferença sempre na vida dos alunos, e aí, como eu falei assim, a hora que a gente trabalha para atingir, para contextualizar, para aquele aluno com determinada deficiência, você atinge a sala toda, você não atinge só aquele aluno com deficiência, porque você tem que usar uma metodologia, uma contextualização tão ampla, que aquilo vai ter um outro sentido para todos os alunos da sala. Então, busquem sempre a formação. Nunca deixem de buscar essa formação, ela é vital para a gente, sempre. E tem campo, assim, né? Agora, por esses dias foi sancionada, né? A Libras, a educação bilíngue, né? A Libras como a primeira língua. Então, quando tiver um surdo, eu acho que isso é muito importante, vai começar a trabalhar Libras e não português, porque geralmente hoje você trabalha o português e a Libras como segunda língua, né? E agora não, ele tem o direito de ser alfabetizado em Libras. Então, assim, acho que o campo está aí, a luta está aí, em todas as áreas. A gente não pode deixar de buscar essa formação nunca. Tá só no começo. E ela, em sociedade, assim, igreja, as igrejas conseguem acompanhar isso aí na região ou não? Aqui na cidade, não. Em outras cidades, sim. Eu sei que a cidade vizinha faz, mas aqui não tem um trabalho frente à igreja com ela. Ela deixou de ir em uma igreja porque não tem intérprete. Eu consegui acompanhar ela uns dias, mas assim, o correto era que eles pagassem, ou fizessem esse trabalho, né, de formar intérpretes ali que já participem, e não houve. Agora ela está numa outra igreja e eles já vieram me procurar para ver se há essa formação. Então, ela tem essa dificuldade frente à religião, sim. Ela quer ir, mas ela não tem aquilo. Ela fala, tô lá e ninguém me ajuda, eu não entendo nada. E ela falou, não tem quem interpreta para mim. Então aqui na cidade não tem, infelizmente. E você percebe muita diferença entre a educação, não sei se você começou com o ensino fundamental, o ensino médio com ela, e a educação superior, assim, houve uma evolução ou não, uma estrutura? Como assim, professora? Você acompanha ela desde o ensino fundamental ou é só no ensino médio? Não, eu comecei com ela estava no 7º ano, Já na escola estadual. já na escola estadual. Então, há alguma mudança? Porque nós sabemos que do ensino fundamental ela ainda é uma
pré-adolescente, adolescente, e de repente vai para o ensino médio, supõe alunos mais maduros, né? E o ensino superior, eu acho que mais maduros e independentes. Eu acho que a escola vem tentando fazer uma independência, que esse aluno fica um pouco mais independente. Então, assim, se você percebeu nela uma evolução nesse sentido de independência do professor, se ela consegue já ter uma maturidade para compreender, para fazer ligações com conteúdos anteriores, nesse sentido. Sim, sim. Ela começou a fazer pedagogia agora e ela teve disciplina de história, filosofia, sociologia, e dependendo do conteúdo, ela lembrava do que o professor falou lá no ensino médio. Quando as aulas eram contextualizadas, ela conseguia fazer assim, nossa, eu lembro que o professor explicou isso. Ela vinha com essa lembrança, ela falava. Ela fez essa ligação, ela evoluiu muito. Ela foi uma aluna que teve um crescimento muito grande, em todos os aspectos, assim, no social, no psicológico, no cognitivo, ela amadureceu bastante. Antes era mais dependente para pesquisa, para ela, né, esperava a resposta, o professor passar a resposta na lousa, muitas vezes, e hoje, agora na faculdade, ela já viu que não pode ser mais assim, né? Não tem mais essa dependência, eu preciso estar junto para ela realizar um trabalho. Eu falei, não, você busca, e se você tiver dificuldade, você me manda mensagem, manda um vídeo, então ela já está tendo autonomia para pesquisar mais também. Tem muita dificuldade ainda, mas ela já está buscando essa autonomia. E acho que a gente vai aprendendo também, tem que deixar voar, né? Tem que deixar buscar sozinho. Ela não pode depender integralmente de mim. Porque se deixar, fica. Eles acabam entrando numa acomodação. Ó, preciso de você, vem aqui. Tô precisando. Não, não é assim. A gente teve que começar a separar, senão houve como que eu falo? Uma confusão nessa relação com o tempo. Eu fui pegando muita coisa que não era minha em relação a ela, não foi só a vida na escola, foi a vida pessoal também. Então, foi um longo caminho para a gente voltar a separar um pouquinho, para ter esse distanciamento, porque senão eu estava me sufocando e ela não ia conseguir a autonomia que ela está buscando agora. A dor, o cuidado em excesso. Então, mas alguém te mostrou isso ou você percebeu com o passar dos dias, dos tempos? Acho que eu fui percebendo isso. E nas formações, assim, né, quando a gente conversa com outros colegas, assim, que trabalham nessa área, você não percebi esse relacionamento, assim. Eu falei, isso não é legal para mim nem para ela, né? Acho que tem um pouco de medo da sociedade, da aceitação da sociedade, não sei, em relação a ela, não? Uma dó também, né? Sei lá. A gente acaba se apegando, né, assim, quando vê que a família era muito simples, muito humilde, né? E, tipo assim, ou você mostrava o caminho para ela, ou não tinha quem fosse dar esse apoio, assim como aconteceu com o primo dela, tem muita, sabe, dó, porque ele não teve essa oportunidade que ela teve, ninguém teve esse olhar. Então, você foi se apegando demais, entendeu? Falei, não pode também, a gente tem que ter um limite, né? É a minha vida profissional, mas senão estava muito pessoal, virou da família. Ninguém me via mais como intérprete dela, e sim como uma tutora dela já. Eu falei, não pode, isso está muito profundo. Então, teve que ter um distanciamento, sim. Tanto é que no terceiro colegial, eu mudei, assim, profissionalmente, eu fui para uma outra escola, e aí no último ano eu deixei ela no ensino médio. Mas foi uma decisão profissional também, não foi só para ter essa ruptura. Mas já vinha com essa ideia de que a gente precisava ter uma ruptura, porque estava tem que ter o profissionalismo e a vida pessoal tinha que separar um pouquinho. Mas aí você foi atender outros alunos surdos? Não. Eu fui para uma outra escola mesmo, do estado. Um programa que já tem, né, uns 7 anos aqui, e eu era resistente ao programa, não queria ir, de repente falei, não, chegou a hora, chegou o momento, e me desafiei.
Aí, mas aí não tem o surdo, e eu senti muita falta, sabe? Assim, o baque de não estar com o aluno surdo, trabalhando com essa deficiência, eu senti muito. Aí foi quando eu ingressei, estou fazendo um curso de capacitação, interpretação e tradução vinculado à FENES, de São Paulo, e online, todo sábado. Eu falei, não, não posso me distanciar, porque senão a gente acaba deixa de aprender, deixa de evoluir, vai mudando muito os sinais, né? E aí você começa a estudar e você veja que você não sabe nada ainda, você está só engatinhando realmente. Então eu não posso parar de estudar, é o que eu sei. Então, mas o que você está fazendo hoje, sem o atendimento que você faz na universidade, você trabalha com outras deficiências ou Não, está não. dando aula de matemática? Tô dando aula de química, na verdade, agora. Bom, É. a sua formação você não fez química. Não, eu fiz química, ciências com habilitação em química, quando eu fiz. Ah, tá. Você não fez matemática, no caso. Não, não fiz matemática, eu fiz química. Ah, entendi. Mas isso te dá. Você pode trabalhar como professor de matemática? Sim, até o 9º ano, Ah, até o ensino fundamental, né? Do 6º ao 9º ano. hum. Eu já trabalhei, mas eu prefiro química, ainda assim. Mas já trabalhei muito, foi muito bom também. E nessas aulas remotas, que vocês estão em aulas remotas ou não? Como que vocês estão? Sim, todo esse primeiro semestre ela permaneceu em aula remota. Aí, como ela mora próxima aqui, às vezes ela vinha na minha casa, ou às vezes a gente entrava pela plataforma e, e direcionava o trabalho. Mas aí você já ocorreu de ficar no Meet, ela em um local e você em outro, e você fazendo. Já. E aí é normal, assim, tranquilo? Eu assim, particularmente eu não gostei, porque fica muito distante, assim, é só aquilo, não dá aquele tempo assim, se ela te perguntar alguma coisa, eu não consigo responder. Ela tem que esperar o finalzão para poder perguntar, inferir, qualquer coisa. E quando a gente está próximo, assim, é presencial, é mais pontual essa inferência, ela já levanta a mão, para, e no online eu não. Isso foi muito ruim, eu achei. A trava, os sinais às vezes não entende, né? Então, foi prejudicial também. Queria voltar um pouquinho no processo de avaliação. Quando ela faz uma prova escrita, Ah, é, você ajuda o professor na correção, porque talvez ele não entenda o que ela escreveu, alguma coisa assim? não, nunca. Somente o professor que corrige a prova dela. Sim, eu sou o professor. Se ele não entendeu alguma coisa, alguma frase que ela escreveu, Não, eles nunca recorreram a mim para correção, Eduardo. Eu nunca passei por isso. Às vezes a dúvida, procuro deixar bem claro que, por exemplo, na prova dissertativa dela, ela escreve em libras mesmo, né? Então não há conjugação de verbos, nada. Então isso procurava deixar claro, mas nunca me recorreram para nenhuma correção. ela escreve em libras, sem conjugar o verbo, no caso. Isso. Por exemplo, na prova de português, se tivesse uma questão referente ao tempo verbal, como que faria o professor corrigir isso? Ou ele não dava essas questões? Não sei, né? Porque Não, eram provas que não eram adaptadas à realidade dela. E às vezes eram provas com consulta, quando estava no ensino médio, no fundamental. Então ela conseguia fazer em virtude disso, mas ela tinha muita dificuldade. sim. E tipo assim, as notas maiores eram 5 mesmo, ela não conseguia atingir mais do que isso, em português, por exemplo. Agora a matemática já era diferente. Matemática, história, ela gostava muito.
Tem mais alguma pergunta, pessoal? Da minha parte, não. Da minha também não, já vi todas. Sim, acho que você não falou. Ela tinha horário na sala de recursos? Existe a sala de recursos, né? Existe. Ela frequentava, mas ela não gostava. Por quê? Ela tinha preconceito. Ela não tinha problema mental, porque que ela tinha que ir para a sala de recurso. Então, Ela não você, gostava. mas você aí concebe-se que a ideia da sala de recurso é para quem tem problema mental ou não? Ela tinha essa visão. Tá. Deu muito trabalho até modificar isso nela. Até ela ver que aquilo era importante, que ia ajudar, que o professor da sala de recurso ia auxiliar ela nos trabalhos, na metodologia, em todos os aspectos. Deu muito trabalho para ela aceitar aí. Matriculava, ela não ia, matriculava, ela não ia. Acho que foi uns 2 anos assim, até ela ir, e depois aí ela começou a ter uma empatia com a professora, até hoje ela conversa com a professora, que dava aula para ela na sala de recurso, a intérprete que auxiliava ela lá na sala de recurso. Então, mas foram uns 2 anos de luta para ela poder ir. Lá ela tinha outra intérprete, no caso. Tinha outra intérprete. E você não tinha nenhum momento com esse pessoal da sala de recurso, alguma coisa para passar alguma informação? A professora entrava muito em contato, a intérprete entrava muito em contato comigo, a intérprete da sala de recursos, que acompanhava ela na sala de recursos. Ela tinha 10 horas semanais na sala de recursos, E lá ela trabalhava todas as disciplinas. todas as disciplinas. E na parte de matemática, assim, a intérprete provavelmente era licenciada em outra Ela formada. era pedagoga mesmo. E havia dificuldade para lidar com essa parte matemática? Ela nunca relatou essa dificuldade, pelo Porque, menos por assim. exemplo, Hã? lá ela levava as dúvidas, ela não tinha um professor que dava aula para ela. Então, Não, essa intérprete é que tinha uma responsabilidade de, não sei sim, se fazer tarefas, não sei. exato. Auxiliava ela nas atividades extra-sala, né? Mas ela nunca relatou essa dúvida assim na matemática, essa dificuldade em trabalhar com a matemática. E lá havia também alguns materiais, algumas coisas que na sala de aula não existia, provavelmente. Sim, Os sim, jogos. sim. Eles têm mais recursos lá. Boa noite, Dainer. Você quer fazer alguma pergunta? Sei que você chegou agora. Não sei se você preparou alguma pergunta para fazer para a professora Flávia. Não, até o momento não, professor. Certo. Boa noite a todos. Só Boa prestando noite. atenção aí, que decorrer, se surgir alguma dúvida, eu pergunto. Que nós já estávamos encerrando quando você chegou. Eu criei mais É, uma pergunta aqui então, só para não beleza. ficar sem graça quando você entrou. Então, acho que nós já tomamos bastante o seu tempo. Você falou bastante informações sobre sobre a inclusão, pelo menos de pessoas com deficiência, né? A sua vivência, experiência. E assim, acho que essa mensagem que você passou em relação ao profissional, eu não acompanhei, a minha internet falhou, não sei se no início você falou como você entrou para escolheu essa área, né? Acho que até você falou, mas eu não entendi direito. Mas assim, acho que essa mensagem que você passou para os alunos, que
Às vezes eles, né, vão concluir e jamais eu vou para essa área, para uma área complexa, né? E que a graduação não deu essa formação totalmente, né? Também não era para isso. E, assim, essa expectativa, essa mensagem, acho que foi muito positiva de que depois que você está formado, que você tem o conhecimento, as oportunidades poderão surgir e você já está preparado, né? Não chegar a oportunidade, eu não vou porque eu não estou preparado. Então, acho que essa é uma mensagem que foi, para mim, muito marcante dessa conversa enquanto professora, porque eu também já tive 2 alunas surdas quando eu trabalhava no 9º ano de uma escola em Campo Grande, uma escola municipal, e eu aprendi algum, alguns sinais, já acompanhei aqui sala de recurso, mas não tinha nenhum aluno surdo, tinha uma aluna surda. E aí eu trabalhava lá com a matemática com alunos com deficiência cognitiva mesmo, né? E essa aluna surda, ela ia, e aí tinha uma intérprete que fazia essa interação entre nós, né? Mas era um projeto voluntário que eu desenvolvia pela universidade. E uma vez na semana eu ficava lá umas 2 horas com eles, lá na sala de recurso. Era algo bem interessante, assim, né? Só que eu me sentia frustrada pelo fato de não conseguir se comunicar. E esse professor, que hoje é nosso professor aqui na universidade, na disciplina de Libras, que ele é surdo, quando ele veio para trabalhar com essa disciplina, eu estava na coordenação do curso, então, assim, no primeiro dia que ele veio, eu fiquei, nossa, como é que eu vou me comunicar com ele? Porque tinha coisas burocráticas que eu tinha que conversar com ele, e eu acho que a única coisa que eu sei fazer é um oi, não sei se ainda é assim, ou chamar que é bonito, né? Então, essas 2 coisas eu aprendi, eu não esqueci mais, né? E a gente conversava, eu já deixava a caneta, a mesa limpa e várias folhas e a gente escrevia. Eu escrevia e ele escrevia e a gente conseguia se entender bem nessa parte burocrática e ficava preocupadíssima, né, com os alunos, como é que eles vão interagir com esse professor. E no primeiro dia de aula, ele nos convidou para assistir a aula dele. Tanto eu, na coordenação de matemática, como a outra professora, que é coordenadora de letras, porque nós temos os 2 cursos noturnos. E, assim, a princípio eu fiquei assim, será que eu devo ir? Mas ele tinha convidado, né? Então eu fui e assisti uma parte. E achei que ele conseguiu interagir, né? Que era algo que a gente não imaginava. Assim, eu achava que não ia acontecer aquela aula, né? E aí ele só trabalhava todas as vezes com data show. Acho que ele deve. Não sei se os alunos daqui não conseguiram ter esse convívio, porque a gente não voltou para o ensino presencial ainda. Então eles nem vão ter esse convívio no presencial, né? Mas era outra dinâmica, mas ele conseguiu e terminou o ano letivo e continuou com a gente até hoje. E agora a gente, toda vez que ia ter reunião entre os professores, ele falava, mas vai ter intérprete? Se não vai ter intérprete, eu não vou participar da reunião. Ah, tudo bem. E agora a gente, pelo Meet, o Meet está fazendo, já tem esse recurso de interpretar, né? Porque até um dia desse a gente fazia reunião e tinha que alguém ficar digitando tudo que acontecia na reunião para ele, né? Então sempre tinha um voluntário lá que ficava digitando no chat. E agora já tem esse recurso. Então, assim, ele participa da reunião e acho que o ensino remoto trouxe essa ajuda, né? Eu não sei como que é nas aulas, porque eu não acompanho mais hoje como é que estão sendo as aulas. Não sei se os alunos querem comentar alguma coisa, mas assim, eu acho que, né, foi algo também, uma experiência bem interessante. E outra experiência que eu acho que esses alunos aqui não tiveram, mas nós trouxemos em uma semana acadêmica que nós temos durante o ano, uma deficiente auditiva, surda, e que ela aprendeu a falar algumas palavras, mas ninguém sabia que ela sabia falar algumas palavras, né? E ela ficou a palestra toda falando e uma pessoa interpretando o que ela estava falando, né, na palestra. Hoje, ela é a responsável pela parte de educação inclusiva da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. E aí, de repente, sei lá, ela fez alguma coisa e começou a falar, e aí as pessoas começaram a chorar.
foi engraçado, mas foi que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo na palestra. Então, assim, é uma história que emocionante, né, que a gente viveu, mas assustadora, porque ninguém imaginava, né? Então, não sei se você conhece alguém que já passou por essa situação, foi uma situação bem complicada, porque a gente não imaginava que aconteceria isso na palestra, né? Foi um fato que aconteceu que, sei lá, bem estranho, mas emocionante, né? Quando a gente fala em surdo, geralmente a gente esquece que eles falam, né? Sim. Aí quando fala, você assusta. Ela fala, ela não fala perfeito, a minha aluna, mas ela fala algumas coisas com dificuldade, mas ela fala. Quando a gente fez o trabalho de fono com ela, ela começou a falar assim, quando ela falou te amo pela primeira vez, todo mundo na escola chorou, porque ela falava te amo, Oh. e todo mundo chorou, assim, porque ela se emocionou muito. E ela entendia o que ela estava falando, assim. Entendia, é. E uma inspiração dela foi uma palestra que ela teve também, junto a essa entidade filantrópica que ela frequenta, e veio um professor do Mato Grosso, de uma universidade, agora eu não lembro qual universidade agora para te falar, certinho, um professor surdo, doutor, super renomado, e ela olhava para ele, e ele super assim, dono de si, e falando e dando uma palestra e falando não aceitem qualquer coisa, não aceitem qualquer intérprete, busquem os seus direitos, vão ao Ministério Público, o surdo pode tudo. E parece que ela ouvia aquilo, ouvia, né? Parece que ela entendia, ela entendeu tudo que ele falou e ela sempre fala desse professor. Assim, ele é uma referência para ela. Agora eu não lembro qual universidade, mas ele estava fazendo doutorado. Um professor surdo. Então, acho que isso foi muito importante, que mostra para ela que ela é capaz. Sim. Não tem que ter medo, né? Tem que ousar bastante, né? Acho que isso todos os profissionais têm que pensar assim. Mas, Flávia, muito obrigado por você estar com a gente e ter ficado quase 2 horas aí conosco. Acho que foi uma experiência muito interessante. Eu agradeço bastante pelo professor Federico, que ele está em aula agora com outra turma, tá? Agradecer os meninos que participaram, que colaboraram, que fizeram perguntas. E eu acho que foi um grande aprendizado para a nossa disciplina de estágio. Se quiser falar algo que eu não perguntei, que você gostaria de falar, deixar alguma mensagem, fique à vontade. Eu não sei, eu queria agradecer, eu tô muito cansada, cara, e a gente volta assim, trabalha muito. A gente teve formação agora à tarde, você ficou olhando assim e fala, nossa, minha cara tá acabada. Sou muito feliz, gosto muito do que eu faço, é muito importante a gente gostar, a gente se sentir realizado. E cada vez mais eu vejo que, independente do seu foco, é buscar a formação sempre. É nunca deixar de aprender, buscar sempre dar o melhor de si. O retorno vem para a gente no olhar do nosso aluno, na aprendizagem, no sucesso do nosso aluno. Esse é o retorno que a gente tem. É claro que o retorno financeiro, o reconhecimento financeiro é muito bom. Eu busco isso até hoje. Não deixem de buscar. Fico muito feliz quando a gente tem esse contato da escola pública, né, aqui, da base com a universidade. Eu acho que o olhar do professor pesquisador da universidade para a gente, eu fico maravilhada com o olhar de vocês, assim, a sensação de que a gente não sabe nada. E vocês olham para a gente como se a gente soubesse tanta coisa. Vocês têm um referencial teórico muito grande, um embasamento teórico imenso. Tem toda a teoria, e de repente vocês olham para a gente, assim, a humildade, sabe, que vocês olham, assim, eu fico, assim, com vergonha, e parece que vocês estão aprendendo com a gente. Eu já fiz curso em outras universidades, assim, e é sempre esse olhar que a professora está tendo, e isso é muito gratificante, assim, eu quero sempre continuar aprendendo com vocês, quanto mais eu puder ter esse contato com a universidade e a vontade de aprender e de continuar me formando é muito grande. Então, se eu pudesse ter sempre esse contato, é um privilégio, tá? Ter esse contato com vocês e aprender com vocês. E grata por esse olhar,
porque o mesmo olhar que eu vi nos outros professores da universidade, geralmente a gente tem, assim, parece que um distanciamento, né? O professor da universidade é o bam, 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 sabe tudo. A gente tem meio que parece que a gente, assim, não sabe muita coisa, e de repente, não. Quando eu tô falando com vocês, a gente fica até envergonhado. Que eu falei assim, né? Porque o referencial teórico de vocês é imenso, uma gama imensa. E eu não tenho toda essa teoria. Mas vocês olham assim para a gente como se a gente tivesse uma prática, não sei, é diferente. É uma mulher que às vezes o nosso colega do lado não tem. Mas eu acho que nós dependemos muito de vocês, né? Assim, o crescimento do aluno dessa base nós temos que valorizar, né? Talvez é porque eu também já passei, né, nessa escola, já conheço, né? Iniciei a carreira lá para depois chegar aqui, então assim não acho que não tem nenhuma diferença, né? Todos são profissionais que buscam isso e uma coisa que você fala muito e que falou, né? E que talvez não sei se eu já ouvi já de profissionais, não sei se eu falo até para os meus alunos aí, né? Ser feliz na profissão, né? Eu sou feliz na profissão que eu escolhi, então acho que isso é bem importante, é um aprendizado para eles também, né? A gente está pensando sempre nisso. Aí você professor, porque às vezes a maioria não quer ser professor, mas muitos professores que se encontram dentro dessa profissão são felizes e tem que falar que são felizes, né? Financeiramente, a gente não entrou muito nessa área, porque às vezes fica meio assim, acho que o seu contrato, a sua parte é a mesma, é valorizado como se fosse um professor, né? Nessa parte assim, mesmo sendo intérprete, não sei se tem algo a mais ou a menos, acho que não, é um profissional, 40 horas ou 20 horas, é isso. Como eu já era assim, estável, então eu recebia enquanto professora mesmo. Eu fazia, tinha função de intérprete, mas recebia como professora. Mas geralmente tem uma diferença na contratação, sim. Ele recebe como um professor iniciante, um intérprete. E não foi o meu caso, porque eu já tinha um tempo no Estado e eu sou estável, não sou efetiva, eu tenho uma estabilidade. Então eu consegui manter isso. Mas geralmente o intérprete ele recebe um pouco menos que o professor da sala. Mas ele tem que ter uma licenciatura em alguma coisa, em alguma formação, alguma área. Eles Ou não? pedem pelo menos a pedagogia, no mínimo a Ah, pedagogia, eles pedem. assim, só um nível médio e faço o curso de Libras, eu não posso ser intérprete. Pode. Pode? Até o ano passado podia, sim. Ah, Tendo nível médio e um curso de capacitação de no mínimo 120 horas, é muito pouco, mas já pode, pela falta do profissional. Então, por isso que eu falo assim, que eu busco essa formação. Foi bom começar a aprender, mas eu fui para a sala interpretar com essa menina depois de 2 anos do curso que eu fiz. Eu fiz um curso, uma capacitação de 40 horas, depois eu fiz uma outra. Eu fui fazendo, buscando, e não. Parece que o professor nunca se sente preparado, né? A gente parece que nunca está pronto. Não sei, assim, é uma sensação que eu tenho sempre comigo. Nunca tão pronto. Sabe, todo ano é o primeiro dia de aula, sempre dá aquele friozinho na barriga, você nunca está pronto, não está preparado, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. E assim foi enquanto intérprete. Então, assim, eu não me sinto pronta ainda para muita coisa, mas foi muito bom. Acho que a gente tem que começar assim, aprendendo junto com eles ali também, buscando essa formação, tendo a humildade de falar, não consigo fazer, você pode me ajudar a buscar para poder fazer sempre o melhor. Então, a prática, a gente ter a prática e começar é importante. Eu tive muito medo no começo, eu não quis começar, porque eu sei que também a aprendizagem daquela aluna é minha responsabilidade. Não é só do professor, é minha corresponsabilidade a aprendizagem dela. O que eu passar, o que eu deixar de passar, eu vou estar prejudicando uma pessoa, né? A aprendizagem dessa pessoa. E isso às vezes pode ser irrevogável, posso não conseguir reverter essa situação depois. Então, eu sempre me preocupei muito com isso. Tive muito medo, tenho muito medo ainda, sabe? Assim, então, por isso que eu busco essa formação constante. E a gente acaba falhando, né? Então, procurar diminuir ao máximo essa falha. Então, é isso que eu falo para eles, assim, buscar essa formação sempre, sempre. Independente da área que tiver, não deixa de buscar. E é isso que eu falo, esse olhar de vocês para a gente é muito gratificante.
faz a gente querer aprender mais, buscar mais, contextualizar, metodologia diferente. Estou fazendo essa escola, esse projeto que eu fui, eles cobram muito curso da gente, muito essa formação. E é por isso que eu fui para essa escola, desafiar sempre a buscar essa formação. A gente não pode parar. Tá certo. Sim, é uma pergunta, uma curiosidade. Esses programas de televisão que tem uma pessoa lá falando, pelo menos as de religião, parece que tem bastante que tenha alguém, um intérprete. Os alunos entendem, isso é uma linguagem que está todo mundo entendendo o que ele está falando ali, ou não é fácil aquela linguagem lá no cantinho da tela, assim? Entende? Eles gostam muito do nosso presidente. Ele usa muito a janela de Libras, né? E eles gostam muito, eles entendem. Isso é um diferencial muito grande. Que bom. Então, muito obrigada, tá? Eu aprendi muito, com certeza, e espero que você tenha bastante sucesso aí nesse desafio que você se propôs aí agora, e seja muito feliz, continue muito feliz aí na sua profissão. E Sim. se precisar entrar em contato, quiser conversar sobre algum outro assunto, o Eduardo tem os nossos contatos, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul está aqui no estado, e entra no site, acha aí a gente, o curso de matemática tem um site, está dentro junto, então qualquer necessidade você tem uma ponte aí com o Antônio, é só entrar em contato que a gente vai estar conversando, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Fiquei muito feliz pela palestra de hoje, pela conversa de hoje, tá bom? Eu que agradeço, eu fico muito feliz. Grata ao Du por ter lembrado de mim, aos alunos por estar buscando essa formação, e aproveitem cada minutinho aí para aprender, muito bom. É bom quando a gente está aprendendo, está estudando, e nunca deixem de fazer isso. Tá certo. Então, pessoal, se vocês quiserem ficar mais um pouco aí para conversar sobre alguma atividade, tá? Aí a Flávia pode sair, e aí a gente continua aqui conversando mais alguma coisa. Tá bom, Tá? professora. Obrigada. Tenham... Boa noite, boa semana. Obrigada, bom final de semana. Boa noite, obrigado, Flávia.